para os seus colegas chegarem. A gente, nas semanas que passaram, falou da mitologia, e ficou assim, a questão, acho que fica clara lá naquele período, né, nesse momento da cosmogonia, né, de uma cosmogonia, era justamente a existência de uma cosmogonia, de um mito, de uma tentativa bastante racional, bastante elaborada, né, de construir uma origem a partir de uma origem desses deuses, né, que seria o que significava o que significa a palavra cosmogonia. O que os tais filósofos pré-socráticos, que vão surgir na esteira dessa poesia mitológica, vai ser justamente o surgimento de uma cosmologia, o surgimento de uma tentativa de explicar também a origem de todas as coisas, mas partindo de pressupostos racionais, de pressupostos existentes na natureza, visíveis, perceptíveis, né? Então, assim, essa é a grande diferença daquele movimento mitológico de explicação da realidade para esse primeiro movimento filosófico, né, de explicação da realidade. Eu vou mostrar aqui o PowerPoint, os slides, para a gente ver um pouquinho quem foram essas figuras, mas basicamente quais são as escolas de pensamento, como que elas funcionam. Depois eu vou me deter um pouco mais sobre esses filósofos propriamente, um de cada vez não precisa, mas os grupos, né, que aí a gente vai levando para as aulas seguintes para entender um pouco melhor o pensamento específico de cada um desses. Não são muitos. Os chamados pré-socráticos, né, são 8 ou 9 que a gente vê ali. Então, peraí, deixa eu mostrar aqui. Deixa eu abrir a tela para a gente poder ver. Então, acho que o pessoal vai chegando e vai ficando mais fácil. Apresentação de slides do começo. Estamos aí, uns filósofos pré-socráticos, tá? Essas figuras tão enigmáticas, né? Porque, na verdade, você não tem nenhum texto inteiro, né, de nenhum deles. Muitos você não tem nem imagens deles para saber como eles eram, né? Porque as coisas se perderam no tempo. O que você vai ter são fragmentos das obras, né? Todos deixaram pedaços de obra, né? O tempo se encarregou de destruir a maior parte do que eles escreveram, e você vai ter comentários de outros filósofos mais modernos, de filósofos que vieram na sequência desses, de filósofos também ainda pré-socráticos que comentaram sobre os mais antigos, né, e vai dando conta da existência dessas pessoas que fizeram esse esforço impressionante de tentar entender, sem nada por trás, sem nenhum tipo de pensamento científico, usando como referência boa parte do pensamento mítico ainda, dos cultos místicos ali, de um Oriente Médio nascendo, que também estava nascendo, e de observação pura e simples da natureza. Os filósofos pré-socráticos fazem parte do primeiro período da filosofia grega. Eles desenvolveram suas teorias no século VII, né? Aliás, eles desenvolveram suas teorias do século VII ao século V antes de Cristo, e recebem esse nome porque são filósofos que antecederam Sócrates. Né? Sócrates vai ter o símbolo maior de uma transição bem radical também na história do pensamento. Né? Esses pensadores, por exemplo, pré-socráticos, buscavam nos elementos da natureza as respostas sobre a origem do ser e do mundo. Né? Quando chega lá na filosofia socrática, 200 anos depois de começar esse esforço aqui pré-socrático, você vai ter uma mudança radical na forma de pensar, na forma de buscar as respostas sobre a origem do ser e do mundo. Você vai se voltar, a filosofia vai se voltar muito mais
para tentar entender o homem do que entender o universo. Esse mapa eu acho interessante porque mostra para a gente, primeiro, mostra geograficamente onde aconteceu essa grande aventura grega, né, do pensamento que provocou que provocou o mundo de uma maneira geral, do ponto de vista intelectual, né, todo o Ocidente é muito inspirado no pensamento grego, na filosofia grega, né? E esse primeiro momento, você vai ter pensadores em todos os lugares que a Grécia tinha domínios, né? A Grécia, em algum momento, teve um projeto imperial que ia ali do Chipre, né, ali da ilha de onde está o Zenão, o sítio, passando por onde hoje é a Turquia, mas a gente chamava de Ásia Menor, essa região aqui de Mileto, Éfeso, Jônia, né, subindo aqui nessa região de Abdera, Estagira, que hoje em dia são partes da Macedônia. Essa região aqui, eu acho que já, não sei se já é a Ucrânia, mas enfim, aqui com certeza a Macedônia, né? O território que é grego por excelência até hoje, a gente já todo mundo conhece, né? Creta, você vai ter uma extensão até a Itália, né? O sul da Itália, né? Eleia e essa parte da chamada Magna Grécia, e a ilha da Sicília, que era aqui Agrigento. Em todos esses lugares é muito interessante, do ponto de vista arqueológico, você encontrar ruínas gregas, né? É bem bacana, assim, você chega em Nápoles, uma cidade por excelência medieval, né? Onde tem muitas histórias da Idade Média, você vai achar ruínas romanas e você vai achar ruínas gregas por baixo das ruínas romanas, né? O que é muito interessante, assim, do ponto de vista da curiosidade histórica, né? E esses filósofos, nesse primeiro momento, eles não estão em Atenas, propriamente, eles estão exatamente nesses centros justamente difusos aí dessa Grécia imperial. Então você vai ter gente lá, o Zenão vai estar em Sítio, o Heráclito em Éfeso, os de Mileto, né, Tales, Anaximandro, Anaxímenes, até quando a gente pega no livro, não sei se vocês já receberam o livro de filosofia, mas você vai ver lá, Tales de Mileto, Anaximandro de Mileto, Anaxímenes de Mileto. Não, esse sobrenome que deram para eles, na verdade, não é um sobrenome, é um nome do lugar de onde eles vêm, tá? A filosofia, então, ela nasce com essa ideia aqui de pensamento, tá? Buscando uma cosmologia, um princípio original, uma physis e uma ontologia. Essas são as principais características do pensamento pré-socrático. A cosmologia, um estudo da natureza e uma origem do ser, e um princípio original de todas as coisas. Tá? Por cosmologia, a gente entende a explicação do mundo de maneira racional. Por physis, a gente entende o estudo da natureza. E por ontologia, a gente entende a origem do ser. Tá? O princípio original é o princípio fundamental que rege todas as coisas. E você vai ter esses caras aqui. O Tales de Mileto, o Heráclito, o Parmênides, o Empédocles, o Leucipo e o Demócrito, o Pitágoras e o Anaximandro e Anaxímenes. Os primeiros filósofos, né, que buscavam ali o elemento que originou tudo, vão se envolver vão acabar formando duas escolas diferentes, não escolas no sentido de uma formação, mas eles acabam sendo enquadrados, encaixados em dois modelos diferentes. O do Heráclito, que afirmava que tudo mudava o tempo todo, né? Tem uma frase famosa de, alô? Tem uma frase famosa dele que nunca te banharás nas mesmas águas de um rio, né? Porque o rio se mexe o tempo todo, né? O rio está sempre trocando
a água, você está sempre mergulhando em águas novas, né? E o Parmênides, que tem uma teoria imobilista, que acha que a mudança é uma coisa aparente, né? Que na verdade elas não acontecem exatamente. É um que vai dizer que tudo existe desde sempre, né? E muito da filosofia que vem a seguir ao Heráclito e ao Parmênides vai se basear em um ou em outro, ou vai tentar, como Aristóteles fez, pegar elementos de ambos. Tá? O Heráclito vai meio que fundar uma forma monista de pensar, né, que busca um elemento para a formação de tudo, né? E nesse grupo que busca um elemento, você vai ter ali o Pitágoras, que acredita que os números são esse elemento primordial para a criação de tudo. Um Anaximandro, que vai criar a ideia bem conceitual de um apeiron, que seria a coisa mais antiga que a gente vai... A versão mais antiga que a gente vai ter de alma, né? Uma impressão assim, de alguma coisa que não é palpável, que não é possível de ser tocada, mas que existe, segundo o Anaximandro. O Anaxímenes vai dizer que é o ar, o Heráclito vai dizer, o próprio Heráclito, né, vai dizer que é o fogo, e o Tales vai dizer que é a água, tá? Lá na outra oposição, lá no outro lado, os pluralistas vão acreditar que existem mais de um elemento, que são vários elementos que formam essa natureza, né? Que formam a nossa vida. O Empédocles, por exemplo, vai supor que seja o fogo, a terra, a água e o ar. O fogo, a terra, a água e o ar é muito característico da mitologia céltica, por exemplo, né? Esses elementos, vocês viram em filmes, assim, seriados, filmes mais esotéricos e tal, sempre vai ter essa brincadeira com os quatro elementos, com a possibilidade de você... Tem até super-herói, né? Que um é o fogo, outro é a terra, outro é o ar, outro é a água, para juntar tudo e fazer com que as coisas existam. Mas você também vai ter os mais sofisticados. O Anaxágoras, por exemplo, vai falar em pequenas partículas que formam as coisas, e o Leucipo vai ousar já antecipar a história há mais de 1.000 anos, mais de 1.500 anos, e vai falar de um elemento composto por átomos, né, que é sem divisão em grego, né? Átomo é uma palavrinha que significa não divisível na língua grega, né? Então você vai ter lá os filósofos pré-socráticos, que são divididos, né, entre esses filósofos da natureza, da physis, da arqué, que estudavam a cosmologia e a physis, né? A cosmologia como o ramo da astronomia que estuda a origem, a estrutura e a evolução do universo, né, a partir de aplicação de métodos científicos. Por quê? Porque a cosmogonia fazia a mesma coisa, só que a partir da lógica da existência dos deuses, né? E a physis, que é a matéria que é o fundamento eterno de todas as coisas e confere unidade e permanência ao universo, né? O qual, na sua aparência, é múltiplo, mutável e transitório, né? Da physis parte-se para a arqué, que seria o princípio que deveria estar presente em todos os momentos da existência de todas as coisas, no início, no desenvolvimento e no fim de tudo. Um princípio pelo qual tudo vem a ser, ou seja, tudo vem a existir. Na busca dessa arqué, você vai ter 4 escolas, basicamente. A escola jônica, né, que recebe esse nome porque está na Jônia, né, que é a colônia grega na costa ocidental da Ásia Menor, que vai ter ali os filósofos de Mileto e de Éfeso, né, o Heráclito, o Anaximenes, o Anaximandro e o Tales. Você vai ter a escola pitagórica,
que recebe esse nome em função do seu fundador, que é o Pitágoras, que acaba desenvolvendo uma filosofia muito mística, no final das contas, mas que vai acreditar na transmigração da alma e no poder dos números, né? Ele vai deixar muito... ele vai tornar os números o elemento primordial, assim, sendo esse elemento, portanto, e sendo Pitágoras, portanto, o mais simbólico de todos eles, porque todos procuravam algo na natureza que mostrasse esse elemento. O Pitágoras foi logo para um lugar mais abstrato que existe, que é a matemática, porque de quase todas as ciências é a única que você não encontra na natureza elementos possíveis. Eles são todos abstratos, os números são abstratos, você quantifica coisas, mas você não acha na natureza um pé de 1, um pé de 2, né? Você não acha numa montanha uma raiz quadrada de sei lá o quê, você não encontra no oceano, né, uma equação boiando. Então, essas coisas são todas criadas pelos seres humanos, né? Então, a matemática, por ser, né, filhote da filosofia, justamente por ela ser por excelência uma matéria derivada da filosofia, derivada do pensamento, né? Porque não existe na natureza a própria matemática. Matemática é sempre um jeito de você criar idealizações, perfeições, né, modelos. A matemática serve para isso, né, para criar modelos. Então, Pitágoras acaba e para quantificar coisas, lógico, supondo ser essa a origem de tudo, esse elemento mais abstrato de todos. A escola eleática, que recebe esse nome por causa da cidade de Eleia, né, situada no sul da Itália, onde nasce o Parmênides, que é considerado pelo Platão o grande Parmênides, né, que vai dizer que tudo que existe sempre existiu, completamente imobilista, né, alguém que conjecturou a filosofia a partir de uma ideia a filosofia não, conjecturou o universo a partir da ideia de que ele sempre teria existido, né? E, óbvio, assim, se eu imaginar assim, ele está errado. Se eu pensar a partir da teoria do Big Bang, ele está errado. Mas como é absolutamente impossível quantificar 13 bilhões e meio de anos, que é mais ou menos o tempo que o nosso universo existe, como é que eu vou ter a dimensão do tempo, né? Como é que se dimensiona um tempo de quase 14 bilhões de anos? Não se dimensiona, né? Você teoriza, mas você não consegue imaginar. A gente não consegue imaginar 1000 anos, né, que é um tempo histórico, assim, significativo, mas a gente tem muita dificuldade de pensar, né, já que a gente vive 70, 80, 90 anos, né, ainda somos uma geração que não bate nos 100 anos com facilidade, a gente chega ali perto dos 80, então é muito difícil pensar tempos tão gigantescos, né? Então, de certa maneira, não é impossível pensar que tudo que existe sempre existiu, entende? Né? E vai ter o Xenófanes, que vai dizer que para ele a física é a própria Terra. E depois você tem a escola da pluralidade, que é formada ali pelo Anaxágoras, que vai criar infinitos elementos homeomerias, né? E o Empédocles, que vai se basear nos 4 elementos, o fogo, a terra, a água e o ar, e no Demócrito, que vai pensar partículas indivisíveis, a existência delas como origem de todas as coisas, né? Esses membros dessa escola da pluralidade propuseram uma existência não só de um princípio, mas de vários, daí o nome de pluralistas, né? Plural. E aí a filosofia pré-socrática, sob o ponto de vista espanhol, né, que abre mais uma escola, mas que, na verdade, é uma separação aqui dessa escola de Éfeso com a escola de Mileto, porque o Heráclito é de Éfeso, o Tales, Anaximandro e Anaximandro são de Mileto. Mas acho que é mais uma descrição, uma separação didática para a gente estudar esses filósofos separadamente, porque eles pertencem a um modelo de pensamento muito similar, né? Quando eles vão buscando ali
a origem das coisas, pelo menos. Um acha água, o outro acha o ar, o outro inventa um conceito similar ao de alma, que é o apeiron, e faz todo sentido agrupar o Heráclito, que acha que é o fogo, né? Mas talvez a diferença se dê ali porque o Heráclito vai muito além disso e cria essa teoria da mutabilidade das coisas, de que está tudo sempre em movimento e que isso faria com que as coisas se desenvolvessem. Tá? Então, os filósofos pré-socráticos, eles investigaram a physis, né, a natureza. Por isso eles são chamados de físicos. Tá? Não havia essa... Assim, tem filósofo, hoje em dia você tem uma diferenciação muito cansativa até, mas, enfim, de uma necessidade de especializar demais as coisas, as pessoas, os profissionais. Você tem mais de 100 tipos de cursos universitários, por aí, muito mais de 100. Né? Você tem, portanto, pensadores de todos os tipos. Né? Então, o cara... antigamente, não. Antigamente, todo mundo que era pensador era filósofo. Né? Esses camaradas hoje seriam certamente físicos, químicos, biólogos. Eles não estariam enquadrados, boa parte deles, alguns alquimistas, né, pelo tamanho do absurdo das ideias, mas eles não estariam enquadrados provavelmente na categoria de filósofos, né? Mas são, porque a importância dessas descobertas e a importância desse pensamento é muito maior do que propriamente de estabelecer um método natural, um entendimento do cosmos de maneira racional, né? É justamente o de fazer duas grandes rupturas, né? Que são essas aqui, ó. Que uma é tentar entender o mundo com o uso da razão, por meio da observação cuidadosa, sem o uso da religião, da tradição ou da autoridade, e ensinar outras pessoas a usar a própria razão e também a pensar por si mesmas. Né? Nesse momento em que você não dá mais crédito às explicações aos deuses, você é obrigado a tentar entender aquilo de uma maneira racional. Isso é uma grande ruptura. É uma ruptura tão importante quanto, por exemplo, a Revolução Agrícola, né? Lá no século X, nos 10 mil anos atrás, quando o ser humano, o Homo sapiens, para de ser nômade e se sedentariza. Né? Do contrário, nunca teríamos construído as civilizações, nunca teríamos construído as línguas, nunca teríamos nos tornado o que nos tornamos hoje em dia. Né? Então, assim, essa é uma grande ruptura e é fundamental. Né? E essa, do ponto de vista do pensamento, também. Porque se eu não começo a observar cuidadosamente, sem pensar, né, sem acreditar a religião, a tradição, a autoridade, todas as respostas, eu nunca ultrapasso esse espaço, eu nunca ultrapasso essa possibilidade de fazer com que eu encontre respostas reais, né, racionais para as coisas que eu pesquiso, então, ou que eu procuro saber. Tá? Então, eles investigaram a physis e por isso são chamados de físicos. Eles procuraram o princípio constitutivo da cosmologia, né? Os gregos usavam a palavra arché para designar esse princípio, encontrar a cosmologia. Eles fizeram, então, também duas grandes rupturas, que a primeira foi tentar entender o mundo com o uso da razão, por meio da observação cuidadosa, sem o uso da religião, da tradição, da autoridade. E o segundo foi ensinar as outras pessoas a usar a própria razão e também a pensar por si próprias. Tá? Isso é absolutamente fundamental. O Heráclito faz um caminho da mitologia à poesia. Ele vai dizer que a mitologia é poesia, né? E vai propor que o progresso em direção à filosofia faz com uma visão do mundo menos simbólica, poética e menos antropomórfica, fundada no corpo. A filosofia representa o abandono da personificação, a explicação dos fenômenos baseado no antropomorfismo, né? Como, por exemplo, que a existência do universo resulte da relação sexual entre Urano e Gaia, e os
Componentes cósmicos vão ter que ser explicados como princípios de organização, agregação e segregação, sem recorrer aos mitos de Ares, que é a guerra, e de Afrodite, que é a harmonia. E, finalmente, os pré-socráticos começam a rejeitar o simbólico a favor da lógica, mas não na ideia de que a mitologia teria sido completamente irracional. Os pré-socráticos serão poetas filósofos, de modo que a simbolização e o antropomorfismo superem, gerem a superação do mito, né? Os socráticos também são chamados de naturalistas ou filósofos da natureza, entendendo-se esse termo como realidade primeira, originária e fundamental, ou o que é primário, fundamental e persistente, em oposição ao que é secundário, derivado e transitório. Eles tinham como foco de seus estudos o problema cosmológico e buscavam o princípio, né, ou a arqué das coisas. Eles introduziram no Ocidente a noção do mundo como o cosmos, que é um arranjo ordenado que poderia ser entendido a partir de uma averiguação minuciosa, radical, racional. Bom, pode ser difícil determinar a linha de argumentação de alguns pré-socráticos, né, para apoiar seus questionamentos filosóficos. E apesar de terem produzido textos, em sua maioria significativos, nenhum deles sobreviveu de forma integral. Tudo o que resta são citações de filósofos e historiadores posteriores a eles, e fragmentos textuais. Os filósofos pré-socráticos rejeitaram as explicações mitológicas dos fenômenos que vinham ao seu redor em favor de explicações mais racionais. Esses filósofos, basicamente, fizeram perguntas sobre a essência das coisas. De onde tudo vem? De que tudo é criado? Como explicamos a pluralidade das coisas encontradas na natureza? Finalmente, como podemos descrever a natureza matematicamente? Essas perguntas vão mover essas pessoas e, consequentemente, esses primeiros filósofos, né? A sociedade provavelmente já não se dava mais, não aceitava mais que a explicação fosse puramente mitológica, né? Tanto que a guerra, por exemplo, de Troia, mais recentemente explicada, os deuses são solenemente ignorados, né? Muito pouco comum. Acho que no último filme sobre Troia, por exemplo, eu acho que sequer os deuses aparecem. Acho que é uma guerra ali de homens contra homens. Acho que há muito pouca presença de deuses definindo a guerra, quando na história original essa presença dos deuses era decisiva, né? Eles definiram a guerra, eles torceram para um, torceram para outro, influenciaram, né, a vitória, a hora de um e a hora de outro. Então, eles estavam repassando a guerra. Eram os Estados Unidos e a União Soviética coordenando as guerras no Oriente Médio, né, no auge da Guerra Fria. Os Estados Unidos fornecendo armas e tecnologia para o Iraque e os russos fornecendo armas e tecnologia para o Irã, sem ter contato nenhum entre Estados Unidos e Rússia, como se fossem, de fato, deuses gregos, e quem guerreava ali eram os seres humanos que estavam naquela região, né, os iranianos e os iraquianos. É um pouco isso, né? Então, assim, de fato, essas explicações acabam, com o tempo, sobretudo na atualidade, perdendo muito valor. E fica o registro poético da coisa, como uma grande poesia humana. Sai? Oh, droga, tá indo. Bom, outros se concentraram na definição de problemas e paradoxos que se tornaram a base para estudos matemáticos e filosóficos posteriores. Filósofos posteriores rejeitaram muitas
das respostas fornecidas pelos primeiros filósofos gregos, mas continuaram a dar importância às suas perguntas. Além disso, as cosmologias sugeridas por eles foram atualizadas e desenvolvidas por diversos outros pensadores. O próprio Aristóteles, que está lá na antiguidade, está uns 100 anos mais ou menos de distância desses filósofos pré-socráticos, pelo menos dos últimos, ele vai beber muito nessa fonte. Ele vai olhar para trás, para o passado recente, no caso da Grécia Antiga, e vai, claro, usar muito da filosofia platônica, que foi seu mestre, e da filosofia socrática, por certo, mas ele vai dar um salto no tempo ali por cima do Platão e do Sócrates e vai estudar os pré-socráticos e vai trazer à luz da sabedoria pré-socrática para entender coisas como, por exemplo, a biologia, de quem ele acaba virando pai, de quem ele acaba virando fundador, porque ele vai desenvolver métodos de descobertas e de catalogação de plantas e tal, que usa-se até hoje na biologia. Filósofos posteriores rejeitaram muitas das respostas fornecidas pelos primeiros filósofos gregos, mas continuaram a dar importância às suas perguntas. Por isso, gente, porque assim, se eu tenho o Tales lá em 700 a.C., pensando, fazendo um esforço descomunal de se livrar do pensamento mítico como resposta para as coisas, e chega à conclusão de que a água é a grande origem de tudo, e eu sei hoje, obviamente, que ele está errado, não é exatamente isso. Por outro lado, em vários aspectos eu sei o quanto ele também está certo, porque todos os seres precisam de água para sobreviver, todos os seres dependem da água para a própria vida. Nós somos 70% água. Se a gente seca, a gente morre, só sobra osso e músculo. Então, e alguns órgãos certamente atrofiados por falta de água. Então, assim, ele acerta numa resposta sem acertar no alvo, entende? Ele acerta algumas coisas que são cruciais e fundamentais para o próprio ser vivo, para a existência do ser vivo, mas ele erra na intenção, que é justamente achar que aquela é a origem de todas as coisas, que não é, mas eles vão margeando ali coisas que são impressionantes de se descobrir, de se entender, sem ter acesso a um microscópio, sem ter acesso a um telescópio, sem ter acesso a uma tecnologia, a um computador, a nada, só a observação pura e simples. Isso é absolutamente fascinante. Além disso, as cosmologias sugeridas por eles foram atualizadas e desenvolvidas por diversos outros pensadores. Acho que eu já tinha dito isso, mas tudo bem. Eis aqui os filósofos todos. Aí vem o fim, O fim desse período pré-socrático, ele é caracterizado justamente pelo surgimento dos sofistas, que são pensadores também, filósofos, que estão muito menos preocupados com a origem das coisas do que com o entendimento do homem daquele momento histórico, o entendimento de uma moral daquela sociedade, como ela operava, como ela se fundava, e como ela se fundamentava ali. Aquilo passa a ser importante para entender a dinâmica social. Então, o filósofo passa a ser um cara, o filósofo dessa era já socrática, passa a ser o sujeito ligado a esse tipo de pensamento, que se desloca da tentativa de encontrar uma cosmologia, uma physis, e passa a tentar, uma arqué, e passa a tentar entender como o homem opera sua mente, seu trabalho, conceitos que estão ali permeando a sociedade, a civilização, como bem, mal, justiça. Isso passa a ser o foco da filosofia a partir da chegada desses sofistas,
sobretudo do Sócrates. Com a entrada em crise da questão do princípio fundamental único, surge a sofística, e o foco da filosofia se altera, muda do cosmo para o homem e o problema da moral. Tá bom? Caramba, estou botando errado. Acabou. Vamos fechar. E aí, Juan, tudo bem? Essa é a dupla de sempre, né? Vocês são a dupla guerreira. Parabéns por estarem aqui fazendo esse esforço nesse dia frio, né? Que a gente tem, na verdade, o ideal era ter um bom lugar para ler um livro, né? Tomar um cafezinho, ficar vendo um videozinho, né? Tá friozinho, tá chovendo. Aqui em casa tá chovendo, não sei aí onde vocês moram se está chovendo. Aqui tá chovendo pra caramba. Enfim, meninos, essa é a chegada dos pré-socráticos. Aí tá fraco, né? Aqui caiu uma chuvarada forte, parou, depois abriu o sol, aí voltou a chover e agora diminuiu bem, acho que parou de novo. Eu fiquei com medo de ficar com muita dificuldade de acesso à internet, mas até que ficou bom. Eu espero que vocês tenham entendido, porque na verdade assim eu fiz um apanhado geral, tá, desses pré-socráticos, de quem são eles, de onde eles viveram, mas não parei para explicar muito bem cada um deles, porque eu vou fazer isso na próxima aula. Né? Na próxima aula eu vou falar assim, Tales de Mileto, e vou explicar o que ele pensou. Vou até tentar explicar o teorema de Tales, eu não sou muito bom em matemática, mas vocês vão me ajudar, a gente lembra, vai relembrando. Por que eles eram tão bons? Quase todos eram ou geômetras ou matemáticos. Porque a filosofia cria matemática, né? Porque a matemática é a mais abstrata de todas as ciências, porque ela é uma ciência baseada em algo que não existe, em algo que é inventado, né? Então, assim, por mais que ela pareça extremamente objetiva, extremamente prática, e ela acaba sendo muito útil como ferramenta, né, para a vida da gente, a matemática ela é totalmente abstrata, inventada. Então, a gente pode brincar, né, e dizer que ela é filhote da filosofia. É um esforço. Por isso que o Pitágoras, inclusive, vai acreditar a matemática a origem de todas as coisas, os números. Porque, como eles são abstratos, e eles foram inventados pelos seres humanos, eles são capazes de explicar quase todas as formas, né, todas as formas, tudo que existe no mundo. A matemática é capaz de ter uma explicação, uma equação, uma fórmula matemática que justifique. Acho que no século XX, começo do século XX, a matemática explicava até a violência e tal, você vai usar, né, para explicar a violência, índices estatísticos e tal. Então, assim, ela acaba estando envolvida em tudo. Não é à toa que alguns filósofos, né, o Pitágoras, basicamente, define a matemática como a origem de tudo. A professora Cristine, não sei se ela dá aula para vocês, não sei se já deu, ela diz também, ela gosta de dizer isso, que matemática é tudo. Ela brinca e fala, matemática é tudo, porque tem esse componente, né, filosófico muito poderoso dentro da matemática. Mas a ideia era justamente essa, fazer um apanhado, né, grande, jogar para vocês todas essas escolas, a existência delas, mostrar como é que foi essa transição aí de um modelo para outro, né, do modelo mitológico que buscava uma teogonia, uma cosmogonia, né, que era uma tentativa de entender a origem do mundo a partir da origem dos deuses, né, para uma cosmologia que vai passar a entender de fato a origem das coisas a partir dos elementos racionais, né, a partir da observação da natureza. Isso provoca na humanidade uma mudança muito, muito poderosa de pensamento, né? A simples possibilidade de que os deuses sequer existissem. E então, porque se eu consigo achar, né, as explicações todas aqui no meu quintal, esses deuses param de ter relevância,
Então, isso por si só é uma revolução nessa sociedade, nesse modo de pensar, né, nessa estrutura social, consequentemente, né, de todos os gregos e, consequentemente, todos os que vêm na sequência, porque, assim, se a história da Grécia Antiga acaba em 146 a.C., a história do pensamento grego perdura até hoje, né? Esses pré-socráticos foram estudados pelo Aristóteles, o Aristóteles foi estudado pelos medievais, né? Os padres filósofos, os padres filósofos foram estudados pelos modernos, né? E foram fazendo releituras dessa filosofia originária, e aí você vai chegando até a era contemporânea, pensando em algum momento, se referindo em algum momento a esses pensadores. O Nietzsche fala que o Sócrates errou quando saiu desse pensamento original pré-socrático, que buscava a origem das coisas, para se debruçar sobre a sociedade, sobre a humanidade, porque aquilo ali sim era filosofia, aquilo era o desejo mais catártico do ser humano, né? Ele vai falar a mesma coisa sobre a arte depois, que vai dizer que depois do Ésquilo, o teatro perdeu a graça. Para a gente, as maiores peças vêm justamente da tragédia grega, do Ésquilo, do Sófocles, do Eurípides, enquanto que o Nietzsche acha que essa dramaturgia que surge depois se torna uma dramaturgia racional demais, e aí o senso de catarse, né, que o Nietzsche está buscando quando faz essa reflexão, acaba sendo desperdiçada, jogada fora, né? A sociedade, né, grega, ela acaba tendo essa transição de um mundo muito catártico e tal para um mundo muito racionalista, muito racional, de fato. E a filosofia também faz esse caminho, e o teatro faz esse caminho, a arte faz esse caminho, né, percorre. Você vai ver que a escultura grega é uma idealização do humano, né, diferentemente da escultura egípcia, que misturava, né, que era antropomórfico, misturava os bichos com pessoas, ou da escultura hindu, que também mistura, né, animais com seres humanos e com seres extraterrestres, né, absolutamente etéreos, de sonho, né, azuis e tal. Né. Na Grécia, você não vai ter isso, você vai ter uma sociedade extremamente racional na descrição dos fatos. E a filosofia, obviamente, como a gente conhece, só podia nascer lá. Ela pensa dessa maneira a sociedade, o mundo, a origem das coisas. E aí a gente vai, a partir de hoje, navegar por esse universo filosófico propriamente agora, né, saindo lá da mitologia. Bom, meninos, deixa eu até parar aqui a gravação, porque eu acho que é isso.